A situação na Ucrânia está extremamente complicada e todos os líderes europeus têm desdobrado em contactos para evitar um conflito aberto naquele território. Todos menos um. Isso mesmo, muito boa tarde. Nós estávamos aqui a fazer em direto e encontramos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ele que decretou ou promulgou o decreto-lei na sexta-feira que alivia de facto as restrições. Muito boa tarde, Sr. Presidente. É verdade, e portanto aproveitei com um dia de sol agradável, comecei de manhã em Carcavelos, mas estava um mar muito forte e portanto tive que esperar e tal para depois fazer algumas ondas. Depois vim a pé, vou andando a pé, parei aqui em Oeiras, já não tomava banho em Oeiras há muitos anos. Como é que está a água? 7, 8 anos, quente. Quente, Sr. Presidente? 14,5, não sei se chega a 15, mas 14,5 está quente. É verdade que estamos à beira da guerra na Ucrânia, mas pelo menos a água em Oeiras está quentinha. Portanto, boas notícias. Boas notícias. Comitê Central número 43, edição de 21 de fevereiro de 2022. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. No Comitê Central de hoje vamos falar do PSD, mas também de flagelos internacionais, porque vamos falar de como o primeiro-ministro canadiano flagela os canadianos que se lhe opõem. No Camarada da Semana vamos falar de um camarada que se prepara para flagelar vizinhos. E na sessão de esclarecimento vamos autoflagelar-nos por não termos o nível de vida dos países nórdicos. Mas comecemos pelo nosso país e especificamente pelo PSD, porque no PSD Rui Rio continua na liderança do partido e não parece disposto tão rapidamente a abandoná-la. Diz Rui Rio que foi, e esse é o seu principal registro, o líder do PSD que se manteve mais tempo na oposição. Portanto, como é que é isto? É o pior líder de sempre do PSD, que por isso merece continuar na liderança do PSD. Acho que é este o raciocínio. Será isto, Alberto e Carlos? Acho que é um bom argumento. O líder do PSD que mais tempo se manteve na oposição, quer dizer que já tem prática, e como o PSD vai estar na oposição durante os próximos 4 anos e meio, pode ser esse o argumento principal. Mas acho que esta falta de vontade do Rui Rio em sair da presidência do PSD provavelmente vai-se perceber um pouco mais tarde. Veremos exatamente o que é que se passa ali, porque é que o Rui Rio quer ficar, que tipo de diplomas ainda quer aprovar. Tenho sérias dúvidas. Eu acho que também passa pelo facto daquela ala de Rui Rio poder estar neste momento dividida e não saber exatamente que sucessor é que vai ter. Enquanto procuram um sucessor, é melhor que o Rui Rio vá ficando por ali. Isto também explica um bocadinho melhor aquela questão que ele teve na noite eleitoral em dizer eu demito-me. Vocês lembram-se dessa questão em que ele dizia que ia assumir as responsabilidades, dizia que se ia demitir, mas sempre por outras palavras. Depois os jornalistas perguntavam, mas vai-se demitir? E ele começou a falar alemão e não sei o quê. O que é que o faria ficar lá, alemão, não é? Não tinha Exatamente. argumentos para poder justificar a continuidade. Ele usou sempre essas frases que eram um pouco disfarçadas, de uma forma sem se dizer eu demito-me. Não sei se eventualmente os estatutos do PSD levariam a que isso obrigasse a um congresso antecipado ou quer que seja, mas a verdade é que ele nunca disse eu demito-me. Portanto ainda estamos à espera dessa frase para o PSD poder andar em frente. Agora, eu acho que já disse isto aqui, eu tenho sérias dúvidas é que alguém queira muito ser presidente do PSD nesta altura, porque vai ser oposição durante 4 anos à partida, não sei que aconteça alguma coisa, vai estar ali por outro lado a fasquia está muito baixinha, não é? Por outro lado tem alguém que conseguiu perder tantas eleições seguidas, tirando as internas. Alguém disse, não sei quem é que disse isso, que o Rui Rio era capaz de perder umas eleições nacionais até para o Sócrates, mas ganharia umas internas até ao Cavaco, e essa dicotomia nos últimos tempos de facto deixou ali o PSD em maus lençóis. Foi ter um líder que não é muito capaz de ganhar eleições no país, mas que
é capaz, ganha eleições internas a qualquer adversário que apareça. Veremos como é que essa máquina interna se vai virar, para onde é que se vai virar agora, que candidatos é que irá apoiar, ou simplesmente se desfaz. Carlos, nós vimos, Carlos e Tiago, nós vimos antes das eleições legislativas quem avançou para desafiar o Rui Rio, não é? Foi o Paulo Rangel. Não desfazendo, foi o melhor que encontraram. Agora e havia umas eleições iminentes, não é? Sim, havia aquele entusiasmo, aquela inerente à possibilidade de chegar ao poder, não é? Ou ter algum papel nele. Agora, quer dizer, quem avançar nesta fase, em princípio, salvo um milagre, é mesmo, já não digo uma segunda linha, mas uma quarta linha ou quinta do PSD. Mesmo que as segundas linhas do PSD também não sabem quem são hoje em dia, não é? Já se avançou ontem com o nome do Marcos Mendes. Eu não subestimaria ambição e vaidade, acho que isso também entra ali muito, mesmo em pessoas que são capazes, isso também entra ali muito, muito a jogo e amor ao clube e por aí fora. Aliás, o Nuno Melo avançou para o CDS, portanto ali algo. Mas o Nuno Melo tem uma vantagem, amor ao clube. Não tem uma bancada que não foi escolhida por ele. Pois, é verdade. E por falar em fasquias baixinhas... Aliás, não tem nenhuma, portanto... Exatamente, sim. No PSD temos em Ribau Esteves, não é? Neste momento, em termos de parece que sim. Em Ribau Esteves, portanto, de facto, as perspectivas não parecem muito entusiasmantes, pelo menos para um observador externo. No outro dia estava para entrar no programa, naquela coisa diária que eu faço na Rádio Observador, e no momento que entrei, poucos minutos antes de entrar de facto, ouvi o Ribau Esteves, não estava a perceber quem era, depois percebi que ele está à espera de uma vaga de fundo, ou está a sentir o efeito de uma vaga de fundo. Ele dizia que era olhar os militantes nos olhos e responder aos desafios do futuro e coisas assim profundas. Estava a dizer essas coisas. Ele está entusiasmado, não é? Devemos estar naquela fase... Pois, devemos estar naquela fase do aluguer das carrinhas, não é? Ver quem é que consegue regimentar mais gente para ganhar eleições internas no partido, provavelmente. A questão é precisamente essa, é que a dinâmica para ganhar eleições internas, precisamente dentro do PSD, é muito diferente da dinâmica para ganhar eleições no país, é muito, muito diferente. O Rio mostrou isso muito bem, não é? Exatamente, e esse é que é o problema. Portanto, pode aparecer um candidato que sem qualquer capacidade de ganhar eleições nacionais outra vez, mas com essa capacidade de ganhar eleições internas. Eu acho que estamos a falar de poucos milhares de pessoas. Vive num equívoco criado naquele dia que o professor Cavaco foi fazer a rodagem do Citroën. O professor Cavaco não era um desconhecido, tinha sido ministro das Finanças, mas não era uma figura de primeira linha na política nacional. E o PSD vive, se calhar, no sebastianismo de que apareça um quase desconhecido e que ele vá revolucionar qualquer coisa. Então, eles acham que se aclamarem internamente alguém, esse alguém vai ser aclamado externamente logo a seguir. E isso não é garantia nenhuma, foi uma circunstância muito, muito peculiar. E há uma enorme confusão. Eu lembro nos últimos dias da campanha de ver enormes enchentes nas arruadas do PSD, toda a gente com bandeiras e centenas de pessoas atrás do líder, e alguém achar que aquilo era uma espécie de uma reação popular. Vamos lá ver, arruadas com centenas de pessoas não significa que haja nenhuma mobilização popular, principalmente quando essas pessoas todas têm bandeiras. É o caso mais claro, que é uma mobilização interna, e qualquer partido que tenha capacidade de mobilização interna mete centenas de pessoas numa arruada. Antigamente era diferente, Carlos. Quando eu frequentei com os meus pais, havia adesão popular, havia efetivamente adesão popular em casa, de facto, havia certo. lá em casa, enchia-se os aliados, enchia-se o Estádio das Antas, aquelas coisas todas, é verdade. Mas hoje não há adesão popular, quer dizer, é adesão das bases. As bases juntam-se ali, por Salvador Malheiro, que é um tipo muito bom nessas coisas da mobilização interna, consegue levar 200 ou 300 pessoas para uma arruada, e isso não significa absolutamente nada, como aliás se viu. Escolhe-se uma rua particularmente estreita para aquilo dar esses truques todos habituais, os comícios sempre em sítios muito estreitos e para parecerem cheios, mas isso faz parte. O que não significa é que haja efetivamente uma adesão popular, e o PSD vive um bocadinho nessa coisa, passa a imagem e tal, está ali um enorme torrente de pessoas, e depois vão para ruas que já estão cheias, e para além das 200 pessoas que levam, ainda andam lá mais 100 ou 200 que estão lá e que estão chateadas porque têm
que é andar pelo meio da Maçada, arruada, exatamente, mas pronto, também exatamente. passam por adesão popular. Bom, Diz, Tiago, sim, desculpa. diz Alberto, não, avança. Não vejo, nesta fase não vejo ninguém, ou melhor, vejo algumas pessoas a dizerem a criticarem o Rio por continuar indefinidamente, para já, à frente do PSD. Mas, que ele devia sair depressa. Agora, a pressa é que eu não percebo. O PSD, o que tem mais, infelizmente, para o PSD, é tempo. Sim. Não há assim nenhuma. Claro que não deve deixar Não há passar nenhuma um ano ou urgência dois especial, claro. neste banho-maria, mas de Ainda resto se o não- PSD, quer dizer, ainda se houvesse o interesse de facto apresentar propostas concretas e fazer oposição a sério ao governo, mesmo com um governo de maioria absoluta, poderia haver alguma urgência. Agora, nestas circunstâncias em que de facto a indefinição é total e nem Rui Rio, nem ninguém, em especial no PSD, parece interessado em reposicionar o partido de alguma maneira no panorama político nacional, de facto, mais vale se calhar deixar andar. E daqui a 4 anos logo se vê. Fala-se naquele Luís Montenegro que Por falar em novidades também, não é? o PSD numa perspectiva mais liberal, que é a verdadeira matriz do partido e não sei o quê. É capaz. Agora Eu não lhe procurar reconheço ideia matrizes. nenhuma em especial, mas pode ser Não. ignorância minha. Não sei. Bem, mas por oposição, pelo menos por oposição a Rui Rio, é quase impossível não ter Claro. alguém com uma matriz mais liberal. Até o Topo Gigio, assim, um boneco qualquer. Por exemplo, não sei se está disponível, creio que não está disponível neste momento, está a fazer umas coisas, acho que é no canal Panda. Bom, por falar em líderes carismáticos, se calhar é a altura de passarmos para o Canadá, onde um líder também ele carismático, Justin Trudeau, continua a sua empreitada de por todos os meios tentar boicotar o protesto que foi iniciado pelos camionistas canadianos e que neste momento se parece ter estendido a uma percentagem importante da população canadiana e as coisas estão ao rubro. Estão bastante animadas as coisas no Canadá, com o governo a aliar-se em boa medida à comunicação social e às empresas, e aos bancos eventualmente também, e às empresas tecnológicas para boicotar este protesto dos camionistas. Vocês têm acompanhado nos últimos dias estes desenvolvimentos, Alberto e Carlos, nomeadamente do que diz respeito à denúncia por parte da comunicação social de algumas pessoas que contribuíram com donativos para o protesto dos camionistas, nomeadamente. Pois, o ponto é esse, é difícil nós percebermos o que se está a passar, porque os mídias, eu não gosto de dizer os mídias tradicionais, porque parece que depois sou frequentador de mídias alternativos e conspiracionistas, que não sou, ou não especialmente, mas o que se passa no Canadá eu tenho tentado seguir através de contas do que se passa no Twitter, através daquelas hashtags do Freedom Convoy, não sei o quê. E o que se está a passar é que a polícia realmente... Apesar de tudo, a Fox News a Fox, nesse panorama... E já se começa a ver nos mídias tradicionais, mas internacionais, começa-se a ver já... Até já o New York Times já fez um artigo ali a questionar qualquer coisa, mas o Wall Street Journal certamente, a Economist, a Spectator, não é grande novidade. Sim, o Washington Post, por exemplo, tem-se dedicado a denunciar pessoas que doaram $40. Infelizmente, hoje em dia é um caso absolutamente perdido, não é? Não vale a pena. Agora, é difícil nós percebermos o que se passa, mas parece não haver dúvidas de que a polícia entrou ali agora em força, com gás-pimenta, com os cavalos a pisotear manifestantes. Aquele senhor que rodou é preciso dizer que apesar de já terem passado estes dias todos e de haver essa escalada, digamos, de tensão, que eu saiba, por tudo o que tenho visto, o protesto mantém-se, não é mostly peaceful, como o caso dos protestos do Black Lives Matter, é mesmo peaceful neste caso, não me parece que tenha havido... Sim, não consegui ver nenhuma imagem de manifestantes a reagir com violência. Não teve um vídeo de uma senhora que nem era manifestante ou compareceu, que ia tomar café e que foi interpelada com uma brutalidade por 2 ou 3 polícias e mandada para trás. Não sei se foi o mesmo senhor que foi detido também, neste caso é um senhor de 80 e tal anos que foi detido por ter buzinado, por ter participado no buzinão ou foi podia ter buzinado por outro motivo qualquer, porque o tipo à frente dele não... Ou só porque tinha 80 e tal anos e deu-lhe um pasmozinho qualquer e que também foi detido de forma Isto só para dizer que não sei neste momento, eu julgo que a polícia estará a conseguir acabar com o terrível bloqueio em Ottawa. Mas é engraçado que quem se queixa de um bloqueio de 15 dias são as mesmas pessoas e são as mesmas autoridades que impuseram um bloqueio no país durante quase 2 anos, não é?
Sim, entretanto, o primeiro-ministro canadiano decretou um estado de emergência que permite equiparar estes manifestantes a terroristas. E portanto, é na sequência dessa declaração de estado de emergência que surgem também estas notícias de que, como referimos, nomeadamente o Washington Post fez notícias denunciando com os nomes das pessoas. E estão a congelar contas, não? Exatamente, não só a congelar contas de pessoas que fizeram donativos para este protesto, como a denunciá-las publicamente. Inclusive, num caso, pelo menos em concreto, que foi publicitado, a denunciar também uma pessoa proprietária de um negócio que foi atacado na sequência dessa... Sim, só antes de passar ao Carlos, só queria dizer uma coisa que senão depois passa-me. Nós costumamos presumir, e nós portugueses, mas ninguém devia presumir isso, e nós portugueses se calhar ainda menos, porque não temos grande tradição na matéria, nós presumimos que as democracias, a partir do momento que são instituídas, vão durar para sempre. É uma espécie de conquista que nunca mais se perde. E o que está acontecendo no Canadá, não estou a dizer que o Canadá vai deixar... não é? Quer dizer, espero que não, mas não estou a dizer que o Canadá vai deixar de ser uma democracia, mas que se Sim, mas mostra... não há nada de irreversível, nestes processos, não é? Mas para um lado e para uma coisa e para outra. Pois, ou seja, exatamente. Se há uma democracia que neste momento, uma democracia ocidental, absolutamente banal, no bom sentido, que está em risco, é canadiana, porque estas coisas, este tipo de atuação das autoridades, já nem estou a falar na razão dos manifestantes, que eu por acaso acho que tem bastante, mas mesmo que não o tivessem, porque costuma haver uma tolerância face a manifestantes muito mais violentos para aquelas bandas e para estas também, do que está a haver naquele momento. E o tipo de atuação que o governo e de prepotência que o governo está a demonstrar está a minar certas características base fundamentais de uma democracia que depois não é fácil recuperar. Não vai ser fácil fazer tábua rasa disto e voltar à vida corrente no Canadá tal como ela foi. Eu acho que vai acontecer, espero que aconteça, mas não é fácil. Parece haver, eu não sei, confesso, não sei exatamente se o cargo se chama governador, mas parece haver já outros estados do Canadá. Das províncias, não é? Das províncias canadianas, inclusive, a processarem o governo do Canadá por algumas destas medidas. Pode ser que esses contrapesos de alguma forma funcionem no Canadá. Carlos? Há aqui duas questões que eu gostava de referir. Uma está mais ou menos alinhada com aquilo que estão a dizer e que tem muito a ver com algo que eu escrevi já há 2 anos, antes da primeira morte por Covid aqui em Portugal, que foi o risco que nós teríamos da normalização dos estados de emergência ou dos poderes de emergência e por aí. Isto foi a primeira vez que aconteceu no Canadá, foi a primeira vez que se colocou o Canadá em estado de emergência, mas é algo que nas democracias ocidentais... É a segunda vez, Carlos, acho eu. Acho que o pai deste senhor há 50 anos tinha feito o mesmo. Pronto, as outras vezes tinham sido durante as 2 guerras mundiais. E acho que por causa de uma questão de secessão da parte francesa, o pai tinha invocado também... Se não foi exatamente o mesmo quadro de emergência, foi uma coisa muito similar, sim. Certo, eu dizia a primeira vez desde a pandemia, portanto, desde a pandemia foi a primeira vez que o Canadá fez isso. Mas em geral, dentro das democracias ocidentais, começou-se a usar estados de emergência similares, acho que de forma demasiado recorrente e de forma banalizada, ou seja, está-se a aceitar crescentemente que democracias ocidentais, que poderes ocidentais possam ultrapassar a Constituição com este tipo de desculpas. Eu tenho a minha opinião, eu acho que nunca devia ter havido estado de emergência em Portugal, independentemente de todas as outras considerações sobre as normas restritivas. Acho que não se deveriam ter suspendido alguns direitos a propósito da pandemia, mas mesmo quem considero que devia ter sido feito, é sempre uma questão temporária, eventualmente no início, quando havia muitas dúvidas, o que quer que seja. O que está a acontecer hoje... 2 ou 3 semanas para achatar a curva, lembras-te? Não é? Pois, exatamente. Não, mas eu aí compreendi o medo e a incerteza e por aí fora. As primeiras 2 semanas, certamente, sim. Agora, o que não se compreende é que a coisa comece a ser recorrente em vários sítios e depois começa a aplicar em assuntos laterais como é este. Laterais no sentido que não tem nada a ver com o controle da pandemia, como esta questão no Canadá. E depois outra coisa, e aí já se calhar já discordo de um bocadinho, não sei discordar, se calhar concordamos, que é estas bolhas de informação em que as pessoas estão
metidas. Eu lembro-me, nós temos que ter consciência de uma coisa, em todas as manifestações, independentemente daquilo que achemos sobre o tema, há pessoas que estão lá genuinamente para defender aquele tema de forma pacífica e que acreditam genuinamente, e um grupo de gajos que vai para lá para fazer confusão ou aproveitar a confusão para roubar, para dar aso aos seus instintos mais violentos. Isso acontece em todos os grandes Mas não movimentos. tem acontecido, não tenho visto Mas aqui não, sim, que eu saiba, registros disso, para não caso no caso reportado. canadiano. E esse era o próximo passo que eu ia lá chegar. E eu vejo, eu vou vendo, eu também acompanho as redes sociais, acompanho contas mais à direita, contas mais à esquerda, e durante os Black Lives Matter, pá, eu vi exatamente isto, que é, nas contas mais à esquerda apareciam fotografias de pessoas com velas e abraçadas, não sei o quê, que para eles a manifestação era só aquilo. Nas contas mais à direita, só apareciam, claro, os lootings, as pessoas a assaltar as lojas, Carlos, e por aí fora. O que faz com que isto... Deixa-me só claro, o que faz com que, de um lado, qualquer interferência policial pareça um abuso, no caso do BLM, um abuso racista de alguém que está ali a interferir com pessoas que estão a protestar pacificamente, e do outro lado, qualquer intervenção policial de forças se justifica porque está a sair contra um conjunto de pessoas muito violentas que querem assaltar e roubar e fazer o que é que seja. E estas duas coisas acontecem em todos estes movimentos grandes. Eu não sei se num dos casos a proporção de malta violenta foi maior. Viste em contas mais à esquerda atos violentos no Canadá, lojas assaltadas, incêndios? Epá, eu vi, por exemplo, no Guardian a falarem de infiltrações do QAnon, de não sei o quê, de bandeiras de nazis e... quer dizer, isso vê-se. Mas espera. É essa a imagem. Eu não estou a dizer que isto é verdade, estou a dizer que existem bolhas informativas em que de um lado só passam fotografias, agora a propósito do Canadá, de tipos com bandeiras da Confederação e nazis e o que quer que seja, e do outro lado passas aquilo que eu acho que deve ser a maioria, que é pessoas que estão genuinamente zangadas com aquilo e querem a protestar contra a situação em que está. Então estamos sempre nestas bolhas em que de um lado qualquer intervenção de força significa o massacrar de pessoas inocentes e o que é que seja, do outro qualquer manifestação de força é justificada porque estamos a lutar contra uns nazis, contra os violentos, e esta questão das bolhas de informação em que normalmente as pessoas acabam por estar metidas, que depois justifica a polarização completa, quando, como em tudo, há nuances. Podemos dizer que no caso do BLM era mais ou menos proporção de violentos, o que quer que seja. Mas a verdade é que quem justifica aquelas ações só vê uma parte daquilo que é a manifestação, que são os tratores dos caminhões com bandeiras nazis da Confederação e a malta de QAnon lá metida. É isso. Carlos, há de facto perspectivas diferentes e são-nos oferecidas essas duas perspectivas extremas de um lado e do outro. E depois há a realidade. E a realidade é que as manifestações do Black Lives Matter provocaram 2 mil milhões de dólares de prejuízo e mataram mais de 20 pessoas. E no Canadá, a verdade é que mesmo os mídia mais à esquerda, como o Alberto estava a dizer, não reportaram, que eu saiba, um único incidente violento. É verdade. E reportaram literalmente uma bandeira nazi de um indivíduo que não conseguiu ser identificado porque não se deixou identificar quando os camionistas o abordaram e retirou-se, e uma bandeira da Confederação, que no Canadá é um bocadinho estranho, porque... Um bocadinho silly. Mas, mais uma vez, não estou a discutir isso, estou a falar das duas realidades, mediáticas que as pessoas vão tendo, sim. Mas depois há uma realidade que é a realidade. Há essas duas realidades mediáticas e depois há os factos. Há de facto a realidade, independentemente desses factos serem apresentados tendencialmente de um lado ou do outro, depois há uma coisa que é efetivamente a realidade. E parece-me que não há nenhuma comparação entre os protestos do Black Lives Matter podemos arranjar um ponto comum. Não estou a dizer isso, estou a dizer que, tal como naquele, existem duas realidades que as pessoas tendem a achar que é única, e cada um do seu lado só vê aquela, e por isso pode justificar uma intervenção mais musculada num caso e não no outro. Esta coisa das bolhas é só esta
referência àquilo que é a verdade mesmo. Infelizmente, hoje, como existe informação e contra-informação de vários os lados, de todos os lados, é muito difícil saber exatamente o que se passa lá. O que se passa lá, tal como o que se passou no Black Lives Matter, é muito difícil, Carlos, porque olhamos para 2 órgãos de era comunicação mais social. fácil. Sim. No Black Lives Matter, as manifestações eram muito mais bem, pelo menos eram mais cobertas do que estão a ser estas. A polícia já desatou também a atacar, no Canadá, já desatou a atacar jornalistas. E os jornalistas que estão lá, as pessoas acusam-nos de ser, para os desvalorizar, que não são jornalistas, são elementos de sites de extrema-direita. Hoje em dia é muito fácil desvalorizar quase tudo que não nos agrada, considerando que são de extrema-direita, que estão a serviço de causas mais ou menos obscuras. Porque os mídias tradicionais, os mídias normais têm feito um serviço miserável no Canadá. Não é um serviço de falta de cobertura, é um serviço de ocultação. E no caso do Black Lives Matter, a coisa era mais ou menos bem coberta, portanto nós podíamos ver imagens do lado mais pacífico das manifestações e do lado certamente menos pacífico. E no Canadá não estamos a ver isso. É muito difícil nós termos acesso de facto à informação, porque os mídias estão a ocultar a informação. Nós vemos, aqui em Portugal, o Observador tem uma notícia ou outra sobre o assunto do Canadá e muito pouco mais mídia falam sequer que há alguma coisa no Canadá. Eu não vejo os telejornais, mas ao que me dizem, os telejornais começam e acabam sem uma referência ao que se passa no Canadá, a não ser para dizer que agora que a polícia começou a desmobilizar a manifestação dos anti-vacinas. Eles não são anti-vacinas coisa nenhuma. Sim, mais de são 90% da população mandatos, canadiana está mandatos. vacinada. Isso não faz sentido. E eles próprios, acho que os caministas em questão, cerca de assim, uma porcentagem altíssima de vacinados, não? E que não os tivessem, quer dizer. Agora não se pode andar a perseguir pessoas por não serem vacinadas. A vacina, de repente, parece que se tornou uma espécie de norma internacional para definir o que é o bem. Principalmente numa altura em que isso já está a acabar na Europa, quer dizer, na Europa já está quase a acabar. Em que a variante e o facto de isto se ter disseminado tudo torna a vacina até em boa parte irrelevante, mesmo para os que não estão vacinados, não é? Portanto, queria só referir mais um aspecto interessante que também tem sido referido, e nós também já o referimos aqui, que é a contínua oposição, mesmo institucional, dos partidos de esquerda socialistas no Canadá a este movimento de camionistas, o que é bastante interessante. E nós falávamos também disso a propósito no outro dia, do silêncio da esquerda em geral, em toda esta fase da pandemia, em relação ao poder das companhias farmacêuticas. E, de facto, o que nós aqui vemos no Canadá, e que ajuda a explicar um bocadinho esse silêncio, é esta aliança entre o governo, muitos dos mídias tradicionais, as empresas farmacêuticas, num conluio, basicamente, para esmagar trabalhadores, portanto, para esmagar o povo. E Alberto, aqui há tempos tinhas referido que não era de espantar que a esquerda não se indignasse com este poder das empresas. E, de facto, eu acho que fica bastante evidente porque é que não se indigna, porque nós estamos a avançar, e no Canadá isso parece bastante evidente, para um modelo em que estas empresas e o Estado são mais ou menos indistintas, portanto, para um modelo que, na verdade, na prática, tem uns laivos ou de comunismo, ou de fascismo, ou do que vocês quiserem chamar-lhe, mas que, em que, de facto, uma elite poderosa se serve de todos os mecanismos ao seu alcance para derrotar uma manifestação basicamente de trabalhadores, de pessoas normais, não é? Do povo, digamos assim, na acessão que tradicionalmente os partidos de esquerda... Mas como não assumem que esta manifestação, que é de pessoas normais ou do povo, como estás a dizer, convém etiquetá-los com estas classificações, certo, de neonazis, racistas, homofóbicos. Porquê homofóbicos? Porque é que os tipos que são os camionistas... Sim, não sei com base em que sondagem é que são esses... Sim, o que é que não, o objetivo é desqualificar moralmente... Pois é, isso, exatamente. Mas isso mas isso acontece sempre. É tentar desqualificar moralmente porque não tem os argumentos para ir contra isso. Eu, só para ter uma opinião que possa unir os dois tipos de manifestações de que o Carlos falou, eu não gosto de ver a polícia esmagar manifestação pacífica de espécie nenhuma. Quando os manifestantes ou falsos manifestantes assaltam lojas, pegam fogo à propriedade privada ou pública, a polícia deve intervir. E só nesses casos. Exatamente. Não gosto de ver a desproporção da força. Tipo, e a questão aqui agora também é importante fazer a ponte para esta. E ponte é uma boa sim, neste metáfora, caso que é
quando estamos ali a fechar por onde passa 25% do comércio, entende-se que haja uma manifestação que o faça durante 2 dias. A questão é, o que é que deve a polícia fazer quando isso vai para além daquilo que é justificável? E mais uma vez, acho que estados de emergência e o que é que seja não é justificado. Agora, tal como quando se fala em assaltar, eu estou a ver aqui um ruído, quando se fala em assaltar lojas, se justifica que haja uma intervenção. Quando se fala em fechar o comércio internacional entre 2 países, até que ponto é que poderemos permitir isso sem uma intervenção? Independentemente, obviamente. Carlos, mas aqui havia uma intervenção possível antes de chegar a esse ponto. Havia a intervenção de negociar certo. Como algumas províncias do Canadá, entretanto, completamente de acordo. Prometeram fazer, por exemplo. É assim, completamente de acordo. Agora, a questão é há uma decisão política com que eu discordo, ok? Nem vou meter nisso. Há uma decisão política com que eu discordo, mas pronto, é tomada democraticamente, do que quer que seja. E há uma manifestação que causa danos económicos. Agora, a questão, e isto é mesmo uma questão que é, até que ponto é que deve haver intervenção policial, ou quantos dias, quer dizer, se eles quisessem ficar lá 6 meses, quer dizer, até que ponto é que aceitamos isso em intervenção e quais os meios policiais legítimos Carlos, mas para que isso seja feito? Eu acho que aí estamos totalmente de acordo. A única questão é como tu dizias, é decretar-se um estado de emergência que trata estas pessoas como terroristas. Não, isso é as contas. Isso é ridículo. Eu gosto de pensar nas nuances que é. Eu sei, mas essa é a questão, é disso exatamente que estamos a falar, do que esta situação permitiu a este primeiro-ministro fazer e de como é que se gera esta situação, porque isso que tu estás a falar, eu acho que, claro que tem que se resolver de alguma maneira. E outra coisa, agora, os meios utilizados para resolver Tiago, são... o precedente que isto cria nas várias democracias ocidentais. Claro. Não, a facilidade com que 3 tipos juntam-se a uma esquina e abre-se um estado de emergência para enfiá-los na cadeia, por exemplo. Mas qualquer pretexto passa a valer e para vasculhar as contas e para cancelar contas e para, enfim... Para destruir vidas, não é? Porque, Carlos, estamos totalmente de acordo que alguma coisa tem de ser feita em relação a isso. Nós tivemos essa situação em Portugal há não muitos anos, lembramos-nos todos bem disso e quer dizer, conhecemos os problemas que uma situação deste género pode causar. Obviamente tem que ser resolvido de alguma forma, não é? E eu tenho muitas discussões sobre isso da autoridade, até porque não tenho uma posição definida. Há tempos lembro-me de falar com o que é que se deve fazer quando um ladrão assalta o que quer que seja e depois vai acelerar por uma autoestrada, uma estrada da cidade, se coloca em causa outro tipo de valores ao perseguir a pessoa. Então, o que é que se deve fazer, por exemplo, se alguém bloqueia uma autoestrada, sendo o Black Lives Matter ou sendo no Canadá durante dias a fio, bloqueando a economia, a vida das pessoas, o que quer que seja. Eu entendo que um protesto possa ocorrer durante um dia, o que quer que seja, demonstram a sua posição. Agora, 4 dias, 5 dias, 6 meses, qual é o ponto em que tem que haver uma intervenção? E que tipo de instrumentos é que essa intervenção deve ter? Porque, obviamente, pessoas que estão ali paradas, a única forma de acabar com aquilo é empurrá-las dali para fora. Não há ali grandes alternativas a isso. Até que ponto é que deixamos isso? E é bom estarmos a falar disto a propósito do Canadá, porque se calhar teria sido mais difícil falar a propósito do Black Lives Matter, que é até que ponto é que pode ir a autoridade da intervenção das forças policiais numa situação dessas? Deixá-los, simplesmente, infinitamente, ficar ali a tapar a autoestrada? Não, claro intervir. Que não, Carlos, mas aqui há o lado irónico, já falei há pouco. As autoridades que neste momento que se mostraram preocupadíssimas com o prejuízo económico deste bloqueio, no caso canadiano, foram as mesmas que impuseram um bloqueio quase permanente durante 2 anos, a pretexto de um vírus respiratório. Mas aqui isso não está em questão aqui. Com danos muito maiores. Sim, mas é uma certo. Mas isso, pronto, podemos fazer o ativo, estamos aqui what about this, what about that, tudo bem, podemos falar, não, what about, desculpa, okay. Estamos aqui sempre, e então aquilo, mas esta questão em concreto, o que é que se deveria fazer e o que é que se deve fazer em situações como estas? Até que ponto é que pode ir a violência, digamos assim, porque tem que haver algum tipo
de empurrão, não é? As reivindicações destes manifestantes em particular não me pareceram assim, não eram demasiado esdrúxulas. Difíceis de atender, não é? Não era uma coisa, eles não exigiam este É assim, completamente de acordo, mas nós vamos estar em várias situações em que governos não irão estar dispostos a aceitar as reivindicações, sejam elas quais forem. Até que ponto é que podemos aceitar o distúrbio da vida normal para isso? Eu acho que aqui... Isto aplica-se a todas. Eu não tenho certezas sobre isto. Eu gostava era que isso fosse discutido. É como marca aqui... Diz, Alberto. Desculpa, eu acho que há aqui uma fronteira... Desculpa, Alberto. É uma fronteira que é relativamente clara. Diz, Tiago, diz. Que eu acho que é a seguinte... É evidente que isto não se pode permitir ad eterno. E no limite, eu concedo perfeitamente que haja situações deste género em que a polícia tem de intervir. Mas há uma diferença substancialmente entre uma intervenção policial com vista a desimpedir uma ponte de uma intervenção de um governo em conluio com os bancos. De acordo. Já nem vou por aí. Estamos a falar de certo. Mas aí estamos de acordo. Para mim é totalmente pacífica. Estamos de acordo. Já prometeram tirar os filhos dos manifestantes. Sim, isso é completamente absurdo. Os animais de estimação que eles deixaram nos canis ou não sei o quê. Isso é completamente absurdo. Mas isso já tínhamos concordado que esse tipo de intervenção é completamente absurdo. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Só queria reforçar uma coisinha, quer dizer, as reivindicações destes particulares manifestantes não são muito estranhas. As reivindicações de um movimento, independentemente da razão, mas um movimento, por exemplo, de cariz racial, mesmo para não falar do Black Lives Matter, o que se passou, por exemplo, em Los Angeles em 92, não é? Com o Rodney King, na sequência disso. Algumas daquelas pessoas tinham razão, os que estavam a saquear a propriedade não tinham razão. De qualquer maneira, o que é que eles pediam? Pediam alguma coisa, mesmo aqueles que podíamos achar mais razoáveis dentro dos manifestantes, pediam alguma coisa que não é fácil de negociar no momento. Eles estavam a pedir mais respeito, um tratamento igualitário entre os negros e os brancos, por parte da polícia, etc. Não é uma coisa fácil de oferecer ou de negociar, é algo que não se dá no momento da negociação, não se entrega um papel a dizer sim senhor, vocês têm razão e tal. Sim, que são coisas que nem sequer dependem da vontade de uma das partes resolver. Nada, é uma coisa muito mais complexa. Claro. Neste caso, era muito simples, tão simples que algumas das províncias do Canadá, antes que desse para o torto também, né, lá dentro, resolveram retirar... E mesmo nos Estados Unidos, Alberto, os Estados Unidos parece também que tomaram esta lição e que estão a avançar mais rapidamente, porque se preparem no início de março um comboio a partir da Califórnia. Estava-se a discutir um assunto muito concreto, em que muitas manifestações não se discute, com razão ou sem ela, não se discute um assunto tão palpável, não é? Certo, uma coisa que até que pode ser resolvível, acho que a questão do racismo é uma questão mais geracional do que outra coisa. Ninguém vai resolver. E não é uma questão que se resolve de forma lenta, em que uma das partes tenha as ferramentas, em que qualquer das partes tenha as ferramentas para resolver por si essa questão. Não é? Portanto, certo, mas em termos abstratos era aquilo que a discussão que eu queria lançar, obviamente que os poderes de emergência não faz nenhum sentido estarem a ser usados, acho que resulta daquilo que eu disse no princípio, que é a banalização desse tipo de poderes. Eu acho que isso é o mais relevante aqui, porque é o que é novo, não é? É o dado novo que temos em relação a tudo o que vimos até aqui no passado. Mas nisso nós estamos de acordo, agora a questão é... Pois. Era preciso que ficasse como já afetou, de facto, e pode vir a afetar no futuro, não é? Sim. Importante era que ficássemos amigos antes de acabar a primeira parte, que eu estava a ver isto a descambar um bocadinho. Para amenizar, vamos agradecer ao Azeite Talismã e aos Hotéis Vila Galé o apoio que dão ao Comitê Central e vamos lembrar aos nossos ouvintes e espectadores que podem também continuar a apoiar o Comitê Central para que continuemos a ter estas discussões de forma livre durante muito tempo e podem fazê-lo pelo MBWay para o número 912-480-091. 912-480-091. Lembro só, ainda antes de fechar esta parte, que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Acaba aqui a primeira parte, mas nós voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé.
E o camarada da semana é Vladimir Putin, o presidente, o czar da Rússia, ou o que é aquilo, é o indivíduo que realmente manda na Rússia e que muito em breve tenciona mandar na Ucrânia também. A situação naquela região está extremamente complexa, mas felizmente nós temos o Alberto e o Carlos para nos ajudarem a esclarecer o que é que se está a passar e, mais do que isso, o que é que se passará nos próximos tempos naquele território. Há invasão, não há invasão, há guerra, quem é que interessa esta guerra? Eu confesso que ainda não percebi nada, porque às vezes dá-me a ideia que o presidente Biden é a única pessoa, ou é quem mais fala na guerra e na eventualidade da guerra, portanto parece ter informações extremamente privilegiadas sobre o assunto. Noutras alturas parece que a Rússia dá indícios de querer mesmo invadir, estão a evacuar cidadãos da Ucrânia que são russos para fora de duas zonas que se diz que a Rússia quer ocupar, enfim, a situação é no mínimo extremamente confusa, por isso ainda bem que está a assistir ao Comitê Central para ficar a partir de agora esclarecido em relação a esta questão. Ainda bem, vírgula, eu espero que o Carlos saiba o que é que vai acontecer, eu não faço a mínima ideia. Eu contava com um de vocês, tu contas com o Carlos, avança. Eu acho que ninguém faz a mínima ideia, não, do que vai acontecer nos próximos dias, porque diz-se sempre que vai ser no dia seguinte, vai ser na quarta-feira, depois vai ser na sexta, depois estamos 24 horas, não sei o quê. O efeito de surpresa perde-se um bocadinho, não é? Um Pearl Harbor isto já não vai ser. Sim. Não é por aí. A questão, agora vai haver efeito de surpresa, porque mesmo que eles anunciem para terça-feira, já ninguém espera que isso venha a acontecer mesmo. Pois. Se calhar é esse o jogo do Putin, é ir lançando ideias e depois vai-se... Carlos, eu acho que o Putin não anunciou nada ainda, não é? O Biden é que tem anunciado. O Biden é que tem anunciado todos os dias, não é? Não, há um jogo de informação e contra-informação que faz com que os poderes ocidentais estejam convictos de que isto vai acontecer, depois não acontece nada, porque os poderes ocidentais também não têm nenhuma vantagem em ser descredibilizados por este permanente dizer vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser terça. Aliás, acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia fez um tweet, não sei se foi verdadeiro ou não, a gozar com isso, que é: por favor, informem-nos de quando é que nós vamos invadir. Pronto, e acho que há esse mecanismo. É uma boa maneira da Rússia descredibilizar as potências ocidentais. É uma boa forma de fazer isso e quando avançarem mesmo, aí já vão ter o efeito de surpresa, porque já ninguém acredita que eles avancem mesmo. Para em setembro, o pessoal já se esqueceu. Exatamente, mas interessa também aos poderes ocidentais que seja o mais tarde possível, quando precisem de menos gás, e pronto, o evento está quase a passar, o que é bom, e eventualmente haverá ali algum negócio. Na primavera já não se põe a ser, pois. Acho que quem teria mais a perder ainda seria a Rússia com uma guerra ali. Obviamente a Ucrânia, os ucranianos e as pessoas e por aí fora, mas a Ucrânia já perdeu, note-se, perdeu e para muitos anos, porque só o facto desta ameaça existir e ser credível impede muitas empresas de investirem lá, de fazerem projetos de longo prazo. De repente aquilo que chama a TIR, aquilo que os investidores exigem para investir num determinado país, o prémio de risco aumentou imenso, e isso vai trazer muito menos investimentos, criar menos empregos e por aí fora. Portanto, a Ucrânia já perdeu e perdeu economicamente, e se houvesse guerra perderia em termos de vidas certamente muito mais do que todos os outros países. Mas a Rússia também tem algo a perder, é que a Rússia não tem a capacidade que o Ocidente todo junto tem de absorver o impacto económico e humano de uma guerra. Ainda tem menos hoje do que tinha há uns anos. O que está a acreditar é numa questão cultural, que é possivelmente há mais russos dispostos a morrer e a irem para a guerra em nome da Rússia do que europeus. Historicamente, a Rússia nunca se preocupou muito em termos de baixas humanas, não é? Nas guerras. É uma questão cultural, exatamente, lá está, tem essa vantagem cultural, se calhar, vantagem para a guerra, note-se, vantagem para a guerra, uma vantagem de guerra. Para a porrada, em termos técnicos o que se diz é que são danados para a porrada. Depois há aqui várias situações que conflituam um bocadinho umas com as outras, que é nomeadamente o facto de, obviamente, a Rússia não pretender ter um país que supostamente poderia fazer parte da NATO, mas entretanto parece que a NATO também não estava interessada em deixar entrar a Ucrânia, nem eventualmente a Ucrânia queria entrar na NATO, e ao mesmo tempo o grande país do centro da Europa, que é a Alemanha, a ser aparentemente o principal interessado em que estes gasodutos com a Rússia se construam. Portanto, e no meio disto tudo estão os Estados Unidos,
que não se percebe muito bem. Às vezes parece que há um novo movimento neocon na Casa Branca que fala de guerra todos os dias e quer ir para a guerra. Por outro lado, também diz que o presidente Biden tem interesses económicos em empresas, ou através da família, em empresas de gás ucranianas. Portanto, isto é uma embrulhada enorme. Eu confesso que ontem perdi algum tempo a ouvir várias perspectivas sobre este assunto e acabei com um nó ainda maior do que comecei, porque efetivamente não consigo perceber. Desculpem, vocês foram muito esclarecedores, mas eu continuo sem perceber a quem é que isto interessa, para onde é que isto vai e pronto. E mesmo o próprio enquadramento de toda esta situação. O pretexto da Rússia é a questão da NATO, não é? Da Ucrânia um dia poder pertencer. A NATO alargar a sua esfera de influência, não é? Lá está, alguns setores mais conservadores nos Estados Unidos põem a questão desta forma. Bom, isto já aconteceu no sentido oposto, não é? A Rússia já pôs mísseis em Cuba e se amanhã decidisse pôr mísseis no México, provavelmente os Estados Unidos também não achariam muita graça. E nesse sentido, haver aqui, digamos, uma certa compreensão pelo não agrado de Vladimir Putin de ter um aliado da NATO às portas da Rússia. Mas enfim, é mais uma peça neste puzzle um bocadinho complicado. Eu nunca fui bom em puzzles, nunca tive muita paciência. Mas enfim, digam, acrescentem o que quiserem, por favor. Acho que não há, pelo menos da minha parte, eu noto a habitual coincidência entre os tanques, a extrema-esquerda e a direita mais nacionalista no seu apoio à Rússia, que é uma coisa interessantíssima. Pois é. E a extrema-esquerda usa como argumento, uma espécie de argumento ali latente, o facto da Ucrânia ser um viveiro da extrema-direita internacional e do neonazismo. Eles são bons a descobrir nazis, pá, é impressionante. O Putin vai invadir a Ucrânia por receio do neonazismo, é esse o... Certo, ao mesmo tempo que faz... É realmente a grande preocupação dele. Como principal parceiro do negócio. Putin, esse grande progressista. Este grande progressista está preocupadíssimo. Ao mesmo tempo tem como grande parceiro de negócios na Europa a Alemanha, não é? Portanto, ao mesmo tempo que mantém com a Alemanha uma profunda ligação económica. Há uma coisa aqui que, para além do facto de uma autocracia estar a ameaçar invadir uma democracia, há uma coisa que faz qualquer cidadão decente tomar partido com facilidade, que é os apoiantes, é aquilo que o Carlos disse, quais são os apoiantes da Rússia. Quem está do lado e quem está do outro, não é? Sim, é a extrema-esquerda, obviamente, é alguma extrema-direita, essa sim, extrema-direita, de facto, real, nacionalista, e em termos de regimes de países, nós vemos os países que apoiam a Rússia abertamente, da Venezuela. O PCP marcou uma manifestação contra a permanente agressividade em relação à Rússia, como se fosse a Rússia que estivesse em risco de ser invadida. Tem sido uns mártires, eles têm. Eles têm sofrido bastante ali com aqueles países, com a Noruega, tem com a feito à Finlândia, Rússia, com os países bálticos. Exatamente. Historicamente tem sido, o século XX foi um martírio para aqueles desgraçados, foi realmente. Enfim, não sei se conseguimos avançar muito, mas pelo que eu tenho visto, ninguém em parte nenhuma do mundo está a conseguir avançar muito ao nível de desenrolar este novelo. Portanto, para além de quem ficará bem ou ficará mal nisso, espero que não haja guerra. Pronto, a questão. Pois há os desgraçados que vivem ali, não é? Que vivem principalmente naquelas duas regiões da Ucrânia. Para além dos efeitos que ninguém vai escapar de sentir pelo menos um bocadinho os efeitos dessa guerra, está em causa as vidas das pessoas. Kiev é uma cidade muito bonita, pá, era uma pena se fosse aquilo. Também já estiveste em Kiev? Pá, tive uma despedida de solteiro em Kiev, aqui há uns anos. Ainda está a gravar, ok. Não, pronto, não então não me qualificou para falar de geoestratégia, qualificou-me para outras coisas, mas não é extraordinário. Vamos para a próxima parte. Eu vou dizer um disparate, mas deliberadamente, sempre fala num ermo qualquer do mundo, o Carlos já esteve lá. Tipo, fala tem a potência para ermos, sim. De Kinshasa ou de qualquer coisa. Kinshasa já estive lá também. Ele tem a lista toda, com o respeito, tem a lista toda dos ermos para picar. Tem, é verdade. As pessoas normais vão ao Algarve, esses sítios. Exatamente. Bom, mas esqueçamos os ermos, falemos de coisas de prestígio e de produtos de grande prestígio como o azeite Talismã e de locais maravilhosos, onde, por exemplo, se situam os hotéis Vila Galé, azeite Talismã e hotéis Vila Galé que apoiam o Comitê Central, coisa que você também pode fazer, caro espectador, através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091.
091. O camarada da semana fica por aqui, mas voltamos de imediato com a sessão de esclarecimento. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimentos, passo em que respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem enviar as vossas perguntas de forma tradicional, por escrito, ou por carta, também podem. Não, por acaso, por carta não, acho que não dá para enviar para comitecentral21@gmail.com. Mas por escrito podem enviar um ficheiro de áudio ou até um ficheiro de vídeo, e assim participam mais efetivamente no Comitê Central. Mas mesmo enviando por escrito participam, porque eu depois leio as vossas perguntas e espero que o Alberto e o Carlos respondam, e a pergunta desta semana é do nosso patrono, obrigado Daniel, por ser patrono do Comitê Central, Daniel Braga, que coloca a seguinte questão, e estou a citar: os países nórdicos são dos países que melhor bem-estar proporcionam às suas populações e são países prósperos. Não sendo países tipicamente liberais, não estarão fatores culturais por detrás do sucesso destes países, como, por exemplo, maior transparência, menor intolerância à corrupção e à falta de ética, maior sentido de comunidade. Ou seja, numa democracia liberal não terá maior influência no sucesso de um povo fatores intrínsecos e culturais do que a política económica que seguem? E é esta a pergunta do Daniel. É uma pergunta complexa, nós temos estado a trabalhar nela há já umas Mas terá semanas. uma resposta simples. Pois, exatamente, o trabalho não é responder à pergunta de forma complexa, é responder de forma simples, e por isso termos tido necessidade de despender alguns dias a pensar neste assunto. Mas eu desconfio que a pessoa certa para começar a responder esta pergunta, sem desprimor Alberto, talvez seja Carlos Guimarães Pinto. Porque tem para Eu sou lá mais generalizado, eu já nem comento. Não, pode ir o Alberto, pode ir o Alberto. Não me deixarem. Eu vi Não, vai ali lá, Alberto. liberalismo e achei que, olha, se calhar o Carlos talvez saiba responder a isto. Países nórdicos, ele é viajado e tal. A questão é mais da mentalidade do que da política, das políticas económicas que se sim, é um pouco adotam, isso. não é? Porque, a resposta é sim, claro. Mas é possível que uma sociedade adota emanam de alguma coisa, de uma tradição cultural também, não é? Aqui em Portugal, aqui em Portugal nós temos socialismo porque as pessoas são dependentes, e precisam de um Estado, acham que precisam de um Estado paternal que tome conta delas, da maneira que existe em Portugal. Não é que não haja Estado nas sociais-democracias, mas a relação é totalmente diferente. Aqui é uma relação de absoluta dependência, lá é uma relação de confiança. Eu não estou a dizer que isso, para mim, não é sociedade exatamente ideal, mas isso não é o meu gosto que está em causa. Sim, não estamos a falar de anarcocapitalismo. Epa, isso é também não. Isso é que era. Eu não tenho etiqueta nenhuma, depende de cada assunto. Agora, que isso emerge da sociedade, claro que sim. A resposta, para ser sucinto, é sim. Agora, uma resposta prometeste técnica... que a resposta era sim, que a resposta era de facto curta. Posso lançar só aqui uma questão um bocadinho extra, se calhar um pouco a montante desta. Os países europeus são tipicamente liberais, esse é o meu primeiro ponto. E desde quando é que o são e qual é o passado histórico desses países? Mas, enfim, quando eu digo passado histórico... a palavra liberal, mas isso já é com Carlos. Pois, não ia recuar para trás do século XX. Que dás à palavra liberal. Pronto, mas exatamente, sim. Mas qual é o histórico recente, digamos assim, destes países, Carlos, até se tornarem economias tão competitivas como são hoje em dia, com modelos claramente capitalistas? Tem aqui dois pontos. Primeiro, acho que
a resposta à questão cultural não é necessariamente sim ou não. Acho que lá vem as nuances, que chato. A questão é que, obviamente, influenciam. Acho que influenciam as questões culturais, mas eu quero acreditar que não são determinantes, porque se fossem determinantes nós não teríamos um conjunto de países que até há 30 anos eram comunistas e hoje os países do leste europeu, e hoje são as economias, das economias mais liberais. Ou seja, não há ali algo de determinante. Se houvesse, seriam comunistas para sempre. Mas as mentalidades... Mas não mudam em 30 anos. Mudam, se calhar... Às vezes é preciso um choque. Nós falávamos há pouco em off sobre as viagens e eu passei boa parte da minha carreira profissional antes de voltar ao país, em que o meu trabalho era relativamente simples, era ir a alguns países estranhos, daqueles que falamos há pouco em off, e recomendar-lhes fazer as coisas que se fazem na Alemanha ou na Suécia, nos Estados Unidos. Olha, isto funcionou lá, vamos fazer aqui exatamente igual. E era essa grande parte do meu trabalho, ir para a Tanzânia, para o Quênia, para o Congo, não sei o quê, e propor esse tipo de coisas. E a resposta que tinha era sempre a mesma, que é, isto aqui não funciona. Nós aqui somos diferentes, nós aqui somos culturalmente diferentes. E a verdade é que funcionava. Havia sempre ajustes, claro, há a realidade local, coisas que se tinham que ajustar, mas a verdade é que funcionava, porque com os incentivos certos as pessoas reagem da mesma forma, porque temos todos o mesmo tipo de sangue, os mesmos tipos, e primariamente o nosso cérebro primário, reptiliano, é muito igual, né? Nós queremos basicamente todos a mesma coisa, que não vou estar aqui a descrever, mas primariamente é quase tudo a mesma coisa, respeito dos outros, por aí fora, há um conjunto de coisas que todos queremos, e por isso certas mudanças levam a resultados muito parecidos. Portanto, eu acho que a questão cultural influencia, mas que não é determinante. Em relação à questão dos países nórdicos serem socialistas, ou o que quer que seja, eu espero que não se note agora, que eu vou estar a ler, porque eu escrevi isto já há algum tempo e vou dizer exatamente aquilo que disse na altura, que é há 3 características de uma economia socialista que afetam o seu potencial de crescimento, o potencial de crescimento económico de um país, que é a elevada carga fiscal, o centralismo e as restrições à concorrência. São as 3. Portanto, o liberalismo não é só a carga fiscal. O socialismo não é só a carga fiscal. É carga fiscal, centralismo e restrições à concorrência. O Lenin, aliás, dizia que detestava a concorrência, detestava a questão do mérito. E o que é que cada uma delas faz? É a carga fiscal retira os incentivos ao trabalho e ao investimento, deixando ao Estado o único, o exclusivo de dirigir a economia como um todo. O centralismo garante que esse poder que o Estado concentra é ainda mais concentrado no menor número possível de pessoas e o mais distante possível do escrutínio, para garantir que garante a possibilidade de abusos, de corrupção e por aí fora. E as restrições à concorrência garantem que tudo aquilo que existe fora do Estado está suficientemente concentrado para ser dependente e poder ser manipulado pelos políticos. Se houver só uma empresa num setor, ela é muito mais manipulável do que se houver várias empresas. Portanto, estas 3 coisas que eu chamava o trilema da miséria, que é elevada carga fiscal, centralismo e restrições à concorrência, são as 3 características de uma economia socialista que afetam o potencial de crescimento económico. Ora bem, um país consegue viver só com uma delas, desde que as outras 2 não aconteçam. Nós temos, por exemplo, a Irlanda, que é um país centralista, mas que tem uma carga fiscal baixa e é muito concorrencial, o que permite que cresça. E depois temos os países nórdicos. Os países nórdicos têm uma coisa, que é, têm uma elevada carga fiscal, efetivamente uma das características de uma economia socialista, mas em termos de concorrência, eles estão à frente em todos os índices de liberalismo económico. Se retiramos a parte da carga fiscal, tudo o resto... Estados Unidos, alguns... À frente dos Estados Unidos, portanto, tem mercados muito livres, tem mercados de negociação descentralizada, por exemplo, a maior parte dos países nem salário mínimo tem nacional, os salários são discutidos localmente, tem um centralismo exacerbado, que por exemplo, grande parte dos impostos são cobrados ao nível local, com taxas únicas, note. É engraçado que as pessoas têm algo contra a taxa única, mas na Suécia
há uma taxa única a nível local e uma taxa única a nível nacional. É verdade que são duas taxas altas, Nós mas temos 9, não é agora? 9. nós temos, pronto, não sei quantos, mas não é um sistema particularmente progressivo. É um sistema que existe uma taxa única em cada município e depois, para salários muito altos, um acrescente a nível nacional. Portanto, são países altamente centralizados, em grande parte das funções de educação, saúde e por aí fora estão nos municípios ou nas regiões que eles têm lá, e com grande abertura à concorrência, tanto é que eles, em termos de liberdade económica, estão à frente de vários países, incluindo os Estados Unidos, muito à frente de Portugal, claro. Portanto, eles têm uma característica do socialismo, que é elevar a carga fiscal, mas como não têm as outras duas, como são países fortemente descentralizados, tanto em termos de política como em termos de economia, conseguem ainda assim oferecer um bom estilo de vida. Desculpa lá. Sim, porque a economia gera o tipo ao Estado o tipo de receitas que permite depois implementar as políticas sociais. Exatamente. Não é? E aliás, esta carga fiscal é algo relativamente recente, recente não, que apareceu ali mais nos anos 80. Sim. E desde os anos 80, 90 até tem estagnado. Mas pronto, eu desafio as pessoas que estejam a ouvir, que estejam a ver, que leiam o livro, o artigo, googlarem o trilema da miséria, que na altura, aliás, foi linkado por uma pessoa pouco recomendável, mas pronto, é sinal que chegou longe. Então, e pomos se calhar legendas em inglês também para o Bernie Sanders. Eu ia perguntar quem era a pessoa, mas... Sim. Depois diga em off, só para não entrar aqui a levantar a coisa. Está bem. Alberto, queres acrescentar alguma coisa? Não, apenas que para aquilo que o Carlos falou ter sucesso, ou para qualquer destas características ter sucesso, tem que haver uma espécie de caldo cultural que não tem que estar à partida, não tem que ser à partida favorável a qualquer das três questões, mas tem que ser convencido, pelo menos tem que ir mudando a ponto. O Carlos disse que em 30 anos as coisas não podem mudar. Normalmente não, mas há casos em que países mudaram com alguma rapidez, sei lá, a Coreia do Sul, por exemplo, que se converteram rapidamente. A Irlanda também, por exemplo, a Irlanda mudou muito. A barreira cultural a que eu me referia não é permanente, claro. Agora, o problema é que em Portugal, o tipo de atitude que nós temos para com o Estado e para com a dependência e para com a falta de autonomia é um lastro muito pesado e que já dura há muito tempo. Quanto mais tempo dura, quanto mais pois, e que nunca conheceu mais difícil será de remover, não é? Pois, e que nunca conheceu propriamente na nossa história um período em que tenha funcionado de forma significativamente diferente. É como tu dizes, é um lastro muito, muito pesado, não é? Não, basta ver o que aconteceu na altura da Troika, que quer dizer... Cortou-se despesas que era forçoso cortar-se para termos os apoios e as ajudas, e já se classificava, tudo bem, quem classificava também não tinha legitimidade nenhuma para dizer nada, ainda não era ninguém que interessasse, mas de facto já era um capitalismo mais selvagem, um neoliberalismo mais radical. Aqui em Portugal, qualquer pequena alteração à lei do trabalho, ou isto ou aquilo, vêm logo os nazis, estão logo os nazis a caminho, sim. Portanto os nazis eram conhecidos por um mercado de trabalho muito flexível. Muito flexível. Era o interesse. E a maioria da população tende a aceitar esses disparates como verdadeiros, ou não os questionar, pelo menos. Aí é que está o tal caldo. E depois o que nós vimos nestas eleições e vemos sucessivamente, as pessoas preferem... A ambição aqui não é muito valorizada, o correr riscos, o risco não é valorizado em Portugal, a pessoa prefere ter menos e tê-lo aquilo que acha que é garantido. A falsa sensação de segurança, não é? É uma falsa, como as máscaras no início da Covid. A falsa sensação de segurança que o Estado lhes dá em troca da liberdade para poderem fazer as coisas de forma... Isso é removível, isso? Com certeza que sim, E o Carlos nunca diria ao contrário, porque realmente... Uma das grandes coisas que o Carlos tem feito, ele que não nos ouça agora, que tem feito neste ele já não está, ele acho que já... É tentar fazer com que estas ideias vinguem e tem contaminado, no bom sentido, uma série de pessoas a adotar ideias mais liberais, não? E aqui liberais no sentido mais lato possível. Portanto, isso é possível, agora não é rápido, não é fácil e às vezes não se consegue mesmo. E em Portugal tem sido bastante difícil. Dentro dos países ocidentais, aquilo que se chama vagamente Ocidente, somos dos mais resistentes à mudança, somos dos mais resistentes à mudança, somos talvez dos menos propensos a estas características do liberalismo, também em sentido lato, de que o Carlos falou, a adotar características dessas.
Me parece-me uma nota perfeita para terminarmos, não sem antes lembrar que nós tentamos estar aqui no mercado da publicidade e assim, e por isso é que conseguimos que o Azeite Talismã e que os hotéis Vila Galé patrocinassem o Comitê Central, patrocínio que nós muito agradecemos, e agradecemos também o apoio dos nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou em alternativa podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem recordar que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, e podem também seguir o Comitê Central nas plataformas de podcast que costumam usar, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e por aí fora. Em todos destes locais onde seja possível colocar estrelas, coloquem o máximo de estrelas que for possível. Também os gostos e enviem-nos comentários, enfim, são importantes para nós. E por hoje ficamos por aqui, despedindo-nos com a promessa de voltarmos daqui a uma semana. Boa noite a todos e até lá. Obrigado. Obrigado. Deus, boa noite.